Bom dia, pessoal! Nós vamos iniciar hoje a terceira aula da nossa disciplina de Estatística e Probabilidade. Na aula de hoje, nós vamos retomar a base de dados que nós começamos a trabalhar na aula passada. E nós vamos trabalhar hoje com medidas de posição, ou seja, medidas de tendência central. Bom, as tabelas de gráficos que nós trabalhamos na aula anterior, eles permitem transformar em informação, os dados extraídos da base original. Mas há situações em que nós precisamos resumir ainda mais os dados, utilizando um ou mais valores que represente a informação contida em toda a série de dados. Se for necessário resumir toda a série de dados utilizando apenas uma medida, geralmente nós empregamos uma das seguintes medidas de tendência central, que vai ser o foco da aula de hoje: a média, a mediana ou a moda. Então, antes da gente começar a falar dessas medidas, é importante que o estudante compreenda a seguinte notação matemática. Quando eu utilizar a variável x maiúsculo, eu estarei me referindo a uma variável aleatória, tá? Uma variável que ainda não foi observada. Por exemplo, sexo é uma variável aleatória que eu poderia representar pela letra x. xi minúsculo, ele representa um valor observado da variável aleatória para o indivíduo i. Então, imagina que eu falo x2, quer dizer que é o valor observado da minha variável aleatória para o indivíduo 2. Se essa variável aleatória fosse o sexo, por exemplo, então eu viria aqui na minha tabela e eu diria que o x2 é feminino, tá? Então, quando a gente usa a letra minúscula, nós estamos nos referindo a um valor observado, tá, para aquela variável aleatória. O índice I, ele varia de 1 até n, sendo n o tamanho da amostra. É como se cada índice desse marcasse um respondente. Então, se eu estou falando do x1, eu estou me referindo aos dados do primeiro respondente. x2, aos dados do segundo respondente para aquela variável aleatória. E assim até o total de respondentes, que no caso desse exemplo, temos 15 respondentes. Então, o n seria igual a 15. Um outro símbolo importante que a gente vai usar nesse curso é o x-barra. Quando eu for calcular a média a partir de uma amostra, eu vou chamar essa média amostral de x-barra. E quando eu me referir à média populacional, eu vou utilizar a letra grega mi, Então, relembrando os conceitos da nossa primeira aula, quando eu tenho uma amostra, eu posso calcular uma estimativa para o verdadeiro valor do parâmetro. Então, x-barra, ele é uma estimativa para mi, que é a média populacional, e o x-barra é calculado a partir da minha amostra. Bom, então, compreendida essa notação, eu vou passar para vocês a fórmula do cálculo da média amostral. O x-barra, ele é igual ao x1, a soma do x1 até o xn dividido por n. Isso aqui é o símbolo de um somatório, tá? Em que i varia de 1 até n. E aqui eu tenho os meus x'inhos is, dividido por n. O que isso significa? É muito simples. Significa que eu vou somar todas as observações da variável que eu quero calcular a média e vou dividir por n, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu quero calcular a média amostral do desempenho na disciplina de Estatística e Probabilidade utilizando os dados mostrados no slide 2. Então, se a gente voltar no slide 2, eu tenho todos esses dados, tá? A minha variável de interesse é a nota na disciplina de Estatística e Probabilidade. O meu x1, nesse caso, vai ser igual a 2,79.
o meu x2 vai ser igual a 4,30, até o meu xn vai ser igual a 4,15, né? Porque o meu n aqui é igual a 15. Então, eu vou somar todos esses valores e vou dividir pelo tamanho da minha amostra, que é igual a 15. Então, o cálculo da média é isso. Nós somamos todas as observações, né, em que cada observação eu estou chamando de xi, e divido pelo tamanho da amostra. Então, fazendo esse cálculo, eu vou obter que a média amostral da variável nota na disciplina de estatística e probabilidade foi igual a 5,88. Vamos supor que eu quero calcular a média amostral utilizando dados que já estão organizados em uma tabela de frequência. Então, eu vou dar como exemplo a variável idade. Vamos supor que eu queira calcular a idade média, né, dos estudantes que participaram da minha pesquisa. Então, eu tenho, para cada observação, a frequência em que ela ocorreu na amostra. Então, eu tinha um estudante com 17 anos, um estudante com 18 anos, 5 estudantes com 21 anos. Quando eu tenho o dado organizado dessa forma, como eu calculo a média amostral? Eu multiplico o valor da minha observação pela sua frequência absoluta, faço a soma, né, de todas as observações distintas multiplicadas pela sua frequência absoluta e divido por n, né? Ou uma outra forma de fazer seria multiplicar cada observação distinta pela sua frequência relativa e fazer a soma, né, de todas essas observações distintas multiplicadas pela sua frequência relativa, tá? Por quê? Porque a frequência relativa, ela já é a frequência absoluta dividido por n, tá? Então, essas duas formas aqui, elas são equivalentes. Mostrando, né, a aplicação dessa fórmula no nosso exemplo, então, eu tenho um estudante, né, com 17 anos. Então, como que eu vou calcular a média? Eu vou fazer 17 vezes 1, depois eu tenho um estudante com 18 anos, eu vou fazer 18 vezes 1. Então, para cada observação, eu vou multiplicar pela sua frequência absoluta e depois eu vou dividir pelo tamanho da minha amostra. Então, eu vou fazer esse produto, depois eu somo os resultados, né, de todas as observações multiplicadas pela sua frequência absoluta, divido pelo total da amostra e eu obtenho o valor da minha idade média, né, calculada utilizando os dados tabulados, né? Bom, vamos supor que você vai fazer uma prova e nessa prova você precisa calcular a média amostral de uma variável contínua e os resultados eles foram fornecidos para você através de uma tabela de frequência em que os resultados dessa variável ela é apresentado em classes, né? Como a gente discutiu na aula passada. Bom, quando você precisa calcular a média dessa forma, você vai conseguir fazer apenas uma aproximação. Por quê? Porque você não tem mais acesso ao dado original da amostra. Quando a gente apresenta uma variável dessa maneira, há uma perda de informação, tá? Então, essa é uma situação em que eu vou calcular a média fazendo uma aproximação, mas o ideal é que se você tiver acesso ao dado original, que você faça o cálculo a partir das observações originais e não utilizando a tabela de frequência. Esse é um exemplo que a gente vai trabalhar apenas para que numa situação de prova, em que a única informação que você tem disponível, né, é essa tabela de frequência, que você consiga fazer essa aproximação. Mas dispondo do dado real, você deve fazer o cálculo a partir do dado real e não a partir da tabela de frequência.
Então, nessa situação em que nós temos somente essa tabela, a forma mais comum de fazer essa aproximação para a média é supondo que todas as observações dentro de cada classe são iguais ao ponto médio da classe. Então, qual que é o ponto médio dessa primeira classe? É 350, é o valor que está exatamente no meio, né? Eu somo 300 mais 400 e divido por 2. Então, eu vou obter o valor 350. Para cada classe, eu vou calcular o ponto médio e eu vou supor que todas as observações dentro de cada classe são iguais ao ponto médio da classe. E aí, feito isso, eu vou calcular uma aproximação para a média da mesma forma como eu calculei para os dados da idade, tá? Eu vou multiplicar cada ponto médio pela frequência absoluta da classe. Então, nessa primeira classe, eu tenho um estudante, né, que tem nota maior ou igual a 300 e menor que 400, então eu vou multiplicar o ponto médio 350 por 1. E eu vou fazer isso para todas as classes. Por exemplo, na classe maior ou igual a 500 e menor que 600, eu tenho 5 estudantes. Então, eu vou multiplicar 550, que é o ponto médio dessa classe, por 5. Então, eu vou fazer, né, o produto entre o ponto médio e a frequência absoluta de cada classe. Vou somar todos esses resultados e vou dividir pelo tamanho da amostra. Então, fazendo esse cálculo, eu vou obter uma média aproximada que vai ser igual a 610. Então, só mais uma vez, retomando, a gente deve calcular a média dessa maneira somente se não tivermos acesso aos dados originais, porque esse cálculo ele é uma aproximação e há perda de informação, né? Quando a gente supõe que todos os valores observados são iguais ao ponto médio da classe. Bom, então, trabalhado a média, a próxima medida que é muito importante para avaliar a posição central dos dados é a mediana. E o que é a mediana? A mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio. Eu posso dizer que pelo menos 50% dos valores são menores ou iguais à mediana e pelo menos 50% dos valores são maiores ou iguais à mediana. É o ponto central da minha amostra, é o ponto que divide a minha amostra exatamente ao meio. E como eu faço para calcular a mediana? Então, para calcular a mediana, o primeiro passo é ordenar os dados. Então, eu vou pegar a minha tabela e eu vou construir, né, uma amostra ordenada. Então, xzinho, abre e fecha parêntese 1, significa que é o menor valor observado para a minha amostra. Xzinho, abre e fecha parêntese 2, é o segundo menor valor observado na minha amostra, até o xzinho, abre e fecha parêntese n, ele é o maior valor observado para aquela variável na minha amostra. Então, eu vou ordenar os dados em ordem crescente, tá? Então, em que xzinho 1 representa o menor valor observado e xzinho 2 o segundo menor valor e assim sucessivamente. E como eu vou calcular a mediana? Bom, eu preciso saber primeiro se a minha amostra ela possui um tamanho ímpar ou par. Então, no caso do nosso exemplo, a nossa amostra ela tem tamanho 15, então 15 é um número par. Nesse caso, a mediana vai ser o valor na amostra que ocupa a posição xzinho n mais 1 sobre 2. Tá? Então, como o meu n é 15, seria 15 mais 1 sobre 2, 8. Então, a observação que ocupar a oitava posição, né,
considerando os dados ordenados em ordem crescente, ele vai ser a mediana da minha amostra. Agora, vamos supor que o N é par. Em vez de 15 observações, vamos supor que a minha amostra fosse composta por 14 estudantes. Nesse caso, o cálculo da mediana é feito calculando a média entre as observações que ocupam a posição N sobre 2, então se o N fosse 14, seria a observação de posição x7 mais a observação de posição x8, tá? Então, dividido por 2, seria a média entre essas duas observações. Então, vou fazer um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos supor que eu queira calcular a mediana do desempenho na disciplina de estatística e probabilidade. Então, eu tenho os dados, tá, da disciplina. Se a gente voltar lá no slide 2, eu vou mostrar para vocês aqui os dados dessa disciplina. A primeira coisa que eu preciso fazer vai ser ordenar esses valores em ordem crescente. Então, retomando, eu tenho esse conjunto de dados e eu vou ordená-los em ordem crescente. Então, o menor valor observado foi 2,09. Então, ele é o meu x1, tá? No conjunto de dados ordenados. Até o maior valor, que foi 10, tá? Então, esse aqui é o valor máximo, ele vai ocupar a posição x15, tá? Nos dados ordenados. Como N é ímpar, então, utilizando a fórmula que eu apresentei no slide anterior, a mediana vai ser o valor que ocupa a posição x8 nos meus dados ordenados. Então, esse aqui é o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Então, essa é a mediana dos dados da disciplina estatística e probabilidade. Então, a nota mediana dos estudantes que participaram da amostra foi 5,56. O que isso significa? Que pelo menos 50% dos estudantes tiraram notas, menores ou iguais a 5,56 e pelo menos 50% dos estudantes tiraram notas na disciplina maiores ou iguais a 5,56. Esse valor, ele divide os dados exatamente ao meio. Eu tenho 7 observações que estão abaixo desse valor e eu tenho 7 observações que estão acima desse valor. Então, esse é o valor central da minha base de dados, ele é a mediana da minha base de dados. Vamos supor que ao invés de 15 observações, eu tivesse 14, tá? Só para a gente fazer um exemplo com N par. Então, eu vou calcular novamente a mediana para as notas da disciplina de estatística e probabilidade e eu retirei um dos valores para a gente ter uma amostra de tamanho 14. Então, o primeiro passo é ordenar os dados, como nós fizemos, no slide anterior. E agora, como o meu N é par, eu vou utilizar a segunda parte da equação do cálculo da mediana. Eu vou calcular a média entre a observação x n sobre 2, então 14 sobre 2, 7, e x n sobre 2 mais 1, 8. Então, a minha mediana vai ser a média entre os valores das observações que ocupam a posição 7 e 8 nos meus dados ordenados. Então, se eu olhar aqui, as observações que ocupam a posição 7 e 8 são 5,56 e 5,78. Eu vou tirar a média dessas duas observações e esse é o valor da minha mediana. Por quê? Porque a mediana ela está exatamente aqui entre essas duas observações. Se eu passar uma reta aqui, eu terei 7 observações abaixo desse ponto e 7 observações acima.
é o ponto em que nós dividimos, né, os dados, o meu conjunto de dados, ao meio. Então, por isso, nós vamos realizar o cálculo da mediana no caso de um número, de uma amostra de tamanho par, fazendo a média dessas observações. E a última medida que eu vou falar para vocês é a moda. A moda, ela é o valor mais frequente do conjunto de dados. Então, para calcular a moda, basicamente eu preciso construir uma tabela de frequência para a variável e verificar qual é o valor mais frequente naquele conjunto de dados. Então, como exemplo, eu tenho a variável idade e eu observo que a idade 21 anos, ela é a moda da variável idade, porque ela é o valor que tem a maior frequência absoluta, tá? No caso da moda, há muitas situações em que eu tenho distribuições que possuem mais de uma moda. Por exemplo, se eu tivesse dois valores nessa amostra, né, com a mesma frequência 5, né, com a maior frequência empatada, eu diria que eu tenho uma distribuição bimodal, tá? Há situações também em que você não tem uma moda para distribuição. Vamos supor que eu estou numa situação em que a frequência de todas as observações é a mesma. Nesse caso, eu vou dizer que para essa amostra não existe moda, tá? E uma desvantagem da moda é que ela não leva em consideração todas as observações da amostra para o seu cálculo, tá? Ela é baseada em um único valor. Bom, vamos falar um pouco então também das limitações de cada uma dessas medidas. A moda, ela é interessante porque ela pode ser calculada tanto para variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas. O cálculo da moda, ele requer apenas a construção de uma tabela de frequência. Então, imagina que eu tenho a variável qualitativa sexo, tá? Eu posso construir uma tabela de frequência, né, para as categorias dessa variável e verificar qual é a categoria mais frequente. E eu posso dizer que aquela categoria é a moda, tá? Então, a moda, ela pode ser aplicada tanto em variáveis qualitativas quanto em variáveis quantitativas. A mediana, por outro lado, ela exige que os dados sejam ordenados. Então, vocês lembram do primeiro passo? A gente precisa ordenar os dados. Então, ela vai poder ser calculada somente para variáveis qualitativas ordinais e para variáveis quantitativas. Por quê? Porque as variáveis qualitativas nominais, elas não possuem nenhum tipo de ordenação entre as suas categorias. E por isso, não é possível calcular a mediana para esse tipo de variável. E a média, por outro lado, ela só pode ser calculada para variáveis quantitativas. A média, ela exige, né, o cálculo, ela existe a realização de operação matemática de soma, então os valores precisam ser numéricos, tá? A mediana, ela exige apenas a ordenação dos valores e a média, ela já exige o cálculo da soma, então eu só vou conseguir calcular soma para variáveis quantitativas. Bom, eu falei anteriormente que há distribuições que não possuem moda, e a moda ela também é baseada em um único valor da amostra. A média, por outro lado, embora ela seja baseada em todos os valores da amostra, ela é muito influenciada por pontos atípicos. Então, há situações em que é preferível utilizar a mediana em detrimento à média. Por exemplo, vamos supor que você queira calcular a renda média dos trabalhadores de uma determinada cidade, tá? E vamos supor que é uma cidade do interior e de repente se muda para essa cidade um milionário. Vamos supor que o Bill Gates mudou para essa cidade do interior. Se você incluir a renda média, né, desse milionário no cálculo da média, o valor da média ele vai ser
muito influenciado por esse valor atípico, né? Então, a gente vai ter um valor de média e ele pode não ser interessante para representar a realidade daquela cidade, porque ele está muito influenciado por um valor atípico. Por outro lado, a mediana é robusta a valores atípicos. Então, né, se mudar um milionário para essa cidade, ele praticamente não vai influenciar no cálculo da mediana, né? O valor do rendimento desse milionário vai ser o XN, né? O valor mais alto observado, mas ele praticamente não influencia, né, no valor que nós vamos obter para a mediana. A média ela é muito interessante para ser utilizada quando nós temos distribuições simétricas, tá? Como, por exemplo, a distribuição normal, que a gente vai falar mais para frente nesse curso, tá? Então, de qualquer forma, o ideal é que vocês calculem pelo menos a média e a mediana, tá? Para avaliar a posição central dos seus dados. E caso os valores da média e da mediana sejam muito diferentes, isso pode ser sinal de que há algumas observações atípicas influenciando o cálculo da média e você pode fazer uma investigação, né, melhor a respeito e avaliar qual medida representa melhor o seu conjunto de dados. Bom, pessoal, então por hoje é só. Qualquer dúvida, mais uma vez, né, deixe a pergunta lá no fórum que a gente vai acompanhar. Então, uma boa semana para todos vocês e um abraço.